Então, como eu estava falando, o polígono regular é aquele que tem todos os seus lados congruentes, né? Então, ele tem os lados com a mesma medida e os seus ângulos também. Então, se ele for regular, você consegue determinar cada ângulo, né, dividido pelo número de lados. Aí você teria o valor do ângulo interno, tá? Mas no nosso caso aqui, o que nós queremos é a soma desses ângulos. Então, a soma dos ângulos é dado por 180, que multiplica n menos 2. No caso de um triângulo, o n vale 3. São 3 lados. Então, 3 menos 2 vai dar 1. 1 vezes 180, 180. Tá certo? Então, a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Tá? A demonstração dessa informação você pode também encontrar em vários sites aí no YouTube. É só você colocar lá, demonstração da soma dos ângulos internos de um triângulo, que vai aparecer. Mas é algo supernatural, é algo que a gente já estuda há muitos anos, é saber que a soma dos ângulos de um triângulo é igual a 180. Tá? Então, vamos partir para a resolução do exercício agora. Então, eu tenho um triângulo, né, onde os seus ângulos internos medem x, x mais 70 e x mais 70 sobre 2. Então, a soma desses três ângulos, x mais x mais 70, mais x mais 70 sobre 2 é igual a 180. Gente, às vezes o aluno tem uma certa dificuldade para resolver esse tipo de expressão, né? E quando você tem uma expressão onde você tem frações, né? Uma das formas de você resolver é você tirar o MMC entre todos os denominadores que aparecerem na expressão e multiplicar essa equação por esse número. Então, como aqui nós só temos um denominador, que é o 2, a ideia é você multiplicar toda a equação por 2. E aí você elimina esse denominador. Então, você elimina aquilo que é o problema para você. Então, como aqui a única fração que eu tenho é essa aqui, ó, x mais 70 sobre 2, eu vou multiplicar toda a expressão por 2. Então, eu vou fazer 2 vezes x, 2 vezes x, 2 vezes 70, 2 vezes essa fração aqui vai cancelar esse 2. E vou fazer 2 vezes 180. Você vai multiplicar cada um dos termos da equação por 2. Então, você vai ter 2 vezes x, 2x, 2 vezes x, 2x, 2 vezes 70, 140. Quando eu multiplicar a fração por 2, esse 2 vai cancelar, vai ficar só o x mais 70, igual a 2 vezes 180, que é 360. Agora você tem uma equação do primeiro grau, sem denominadores, simples de resolver. Então, eu tenho 2x mais 2x, 4x, mais x, 5x, esse 140, esse 70 vão para o segundo membro, invertendo o sinal. Então, você vai ter 5x igual a 360, menos 140, menos 70. 5x igual a 150, né? Já fazendo as subtrações. Dividindo os dois lados por 5, x igual a 30. Então, eu achei o valor do ângulo C. C é 30. Então, quem vai ser o ângulo A e quem vai ser o ângulo B? Bom, se x é 30, o A é x mais 70. Então, é 30 mais 70. 30 mais 70, 100. E o ângulo B é a metade do ângulo A, né? Então, 100 dividido por 2, 50. Então, os ângulos desse triângulo são 30, 50, que é o B, e 100, que é o A. Então, a resposta certa, letra B. Ok? Bom, esse exercício, ele trabalhou o conceito de soma dos ângulos internos de um triângulo, né? É sempre importante saber as somas dos ângulos internos de um triângulo e saber de qualquer polígono qualquer, né? Ou seja, se tiver um polígono de 4 lados, 5 lados, 6 lados, 7 lados,
a soma dos seus ângulos internos vai ser 180, que multiplica n menos 2. Então, a partir dessa expressão, você pode determinar a soma de qualquer polígono, né? A soma dos ângulos internos de qualquer polígono. Além disso, também trabalhamos aqui o conceito de metade, dobro, aumento, né? Ou seja, aquelas representações de ângulos em função de um deles, né? Isso também é importante, também acontece muito, né? Ou seja, você algebrar um problema, né? Transformar o problema numa equação algébrica. Muito bem. Vamos para o terceiro problema. Esse aqui já é um problema que eu considero bem elaborado e bem conceitual, né? Os alunos do terceiro ano provavelmente já devem ter tido aulas de análise combinatória, já devem ter ouvido falar em princípio fundamental da contagem, em arranjos, permutações, combinações, que são conteúdos vinculados à análise combinatória. Bom, o problema diz o seguinte: cada uma das 12 pessoas inscritas para participar de um trabalho voluntário recebeu um crachá com um número de identificação distinto de 1 a 12. Então, eu representei aqui 12 pessoas e cada uma com uma numeração. Então, primeiro o número 1, 2, 3, 4, até o 12. De acordo com a ordem de inscrição deles, né? Deseja-se organizar grupos formados por 3 pessoas que não estejam identificadas por 3 números consecutivos. E aí ele pergunta o número máximo possível de grupos distintos que se pode formar. Bom, se esse problema fosse simplesmente de quantas formas eu posso montar um grupo de 3 pessoas com 12 pessoas, falou em grupo, né? A gente lembra de combinação, né? Ou seja, isso aqui é uma combinação de 12 pessoas, onde você vai escolher 3, e aí você tem umas fórmulas para calcular isso, nós vamos até falar um pouquinho sobre ela daqui a pouco. Só que aqui tem uma restrição, né? E a maioria dos problemas de análise combinatória nunca vão cair direto numa formulazinha básica. Então, nesse caso, você tem uma restrição. Que restrição é essa? Ele não quer que essas 3 pessoas possuam números consecutivos. O que é possuir 3 números consecutivos? 1, 2, 3, por exemplo. Ele não quer que as pessoas que têm o crachá número 1, 2, 3 fiquem juntas. 2, 3, 4. 3, 4, 5. 5, 6, 7. Então, a gente tem que pensar também de quantas formas eu vou ter 3 crachás consecutivos. Bom, como isso aqui é um grupo, como isso aqui é uma combinação, a ordem dos elementos não é importante. Então, por exemplo, se eu tiver o crachá 1, 2, 3, o crachá 1, 3, 2, ou 2, 1, 3, é o mesmo grupo de 3 pessoas. E são 3 números consecutivos. Então, você não conta separado 1, 2, 3, de 2, 3, 1, de 3, 2, 1. Você não conta, você conta como o mesmo grupo. Por isso é uma combinação. Tá? Então, vamos primeiro entender um pouquinho do princípio fundamental da contagem. Vou falar um pouquinho também sobre a combinação para a gente poder ter recurso para resolver esse exercício 3. Bom, o princípio fundamental da contagem, ele diz o seguinte: se você possui eventos independentes, né, e cada evento possui uma determinada quantidade de possibilidades de ocorrer, e você quer que eles aconteçam consecutivamente, um após o outro, você tem que o número total de formas desses acontecimentos ocorrerem vai ser o produto das possibilidades para cada evento.
Então, por exemplo, se um determinado evento possui 3 etapas para ocorrer, e a primeira etapa você tem A possibilidades, na segunda, B possibilidades, na terceira, C possibilidades, o número de formas daquele evento ocorrer vai ser o produto de A por B por C. Então, eu botei um exemplo aí ao lado. Uma pessoa que tem 2 blusas, 3 calças e 2 pares de sapatos. De quantas formas ela pode se vestir? Então, aqui você tem 3 etapas bem definidas do seu problema. Qual é a primeira etapa? Escolher a blusa que você vai usar. Segunda etapa, escolher a calça que você vai usar. Terceira etapa, escolher o sapato que você vai usar. Então, você tem 2 possibilidades para a blusa, 3 possibilidades para a calça e 2 possibilidades para sapato. Multiplicando 2 vezes 3 vezes 2, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2 vai dar 12. 12 formas diferentes de se vestir. Aqui ele cria o diagrama de árvore, né? Ou seja, você tem a blusa branca, preta e a blusa azul, e aí você pode ter a calça preta, azul ou branca, com a blusa branca, e o sapato preto, o sapato branco, para cada um desses casos. Então, você tem, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na verdade, eu não tenho 2 blusas, não, eu tenho 4, né? É uma branca, uma preta, uma azul clara, uma cinza e uma azul escuro. Então, vai ser 4 vezes 3 vezes 2. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Né? Então, vão ser 24 situações. Aqui ele identificou, blusa 1, blusa 2, blusa 3, blusa 4. Aí, calça 1, calça 2, calça 3, sapato 1, sapato 2. E você vai ver que vai dar exatamente 24 formas de fazer isso. Tá? Então, o princípio multiplicativo, ou o princípio fundamental da contagem, consiste em você identificar etapas e o número de possibilidades para cada etapa. Tá? Por exemplo, vamos dizer que você tenha que pintar um mural e você vai utilizar 10 latas de tinta de cores diferentes. E você quer pintar 3 faixas. Uma bandeira com 3 faixas, vamos dizer assim. Então, você tem, para pintar a primeira faixa, vamos considerar que eu quero usar cores diferentes, tá? Para pintar a primeira faixa, eu tenho 10 possibilidades de cores. Então, eu tenho a primeira etapa. Qual é a primeira etapa? Pintar a primeira faixa. Qual seria a segunda etapa? Pintar a segunda faixa. A terceira etapa, pintar a terceira faixa. Então, são 3 etapas. Pode ter mais etapas, pode ter 4, 5, 6 etapas. Isso é independente. Então, vamos lá. Quantas possibilidades eu tenho para pintar a primeira faixa? Eu tenho 10 cores, então tenho 10 possibilidades para pintar a primeira faixa. Levando em consideração que a segunda faixa tem que ter uma cor diferente, você vai ter 9 possibilidades para pintar essa segunda faixa. E para pintar a terceira faixa, você vai ter 8 possibilidades, levando em consideração que eu estou utilizando cores diferentes. Então, 10 vezes 9 vezes 8. Tá? Então, isso é o princípio multiplicativo. Agora, quando você está trabalhando com combinação e a ordem não é importante, o que acontece? Quando eu estava no exemplo da faixa, se eu pintar a primeira faixa de amarelo, azul e branco, se você trocar a ordem das cores, é outra faixa. Isso não acontece quando você está trabalhando com grupos, com conjuntos. Ou seja, quando você trabalha com conjuntos, você, vamos dizer assim, você pegar A, B, C, ou pegar B, C, A, ou C, A, B, é pegar o mesmo conjunto de pessoas. Então, toda vez que você inverte a posição dessas pessoas, é o mesmo grupo. E aí você tem de quantas formas você pode pegar 3 pessoas diferentes. Bom, eu tenho 3 possibilidades para a primeira pessoa,
2 para a segunda e 1 para a terceira. Ou seja, esse produto vai ficar 3 vezes 2 vezes 1, que é nada mais, nada menos do que o fatorial de 3, né? Lembrando que fatorial